Olá, olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom carnaval a todos, estamos aqui com a NFL e com o YouTube para mais um Vencedores e Perdedores. E não é qualquer um Vencedores e Perdedores, é o último Vencedores e Perdedores desta temporada da NFL. Muito obrigado pela companhia em todos esses vídeos, sempre costuma ser o vídeo mais assistido da semana. E eu sei que muita gente, às vezes, assiste só este, né? Então esse é o carro-chefe do canal, a gente termina a temporada com ele, né? A análise da temporada. Mas não é o último Vencedores e Perdedores, porque tem muito ainda para vir na off-season. Já nesta semana, para os membros, eu vou fazer Vencedores e Perdedores do carrossel de técnicos, tá? Então assine o Like Plus, no final eu vou falar sobre isso. Vamos começar bem em alto astral com os vencedores. E, obviamente, eu não poderia começar com outro vencedor que não fosse o Patrick Mahomes. Patrick Mahomes vence seu terceiro Super Bowl, chegou aí a 4 Super Bowls, perdeu só um e perdeu para o maior da história, perdeu para o Tom Brady. Isso pode ser argumento de desempate. São 3 derrotas do Mahomes em pós-temporada, 2 delas são contra o Tom Brady, uma em final de conferência americana e a outra no Super Bowl 55. E se o Mahomes tivesse, sei lá, 5 títulos, esse argumento vai ser usado. Mas como eu falei, isso aí é mais pra frente, a gente não precisa entrar nessa seara, ainda tem muita água pra rolar. Vai que o Mahomes ganha 10. Não sei. Essa altura do campeonato eu não aposto contra ele mais. Mas deixa isso aí pra frente, outro aí do futuro vai resolver isso aí, vai conversar com vocês, e vocês do futuro também. Mas fato é que ele sai como vencedor porque não fez um grande primeiro tempo o ataque do Kansas City Chiefs, mas no segundo tempo o homem encontra um jeito. E é aí que tá os quarterbacks que estão no Hall da Fama. É por isso que quem está no Hall da Fama, em sua maioria, são quarterbacks que em algum momento da sua carreira, nem que seja um momento muito breve, foram quarterbacks de elite. E eles dão um jeito. Eu vou dar um exemplo bastante contestado, o Troy Aikman. O Troy Aikman não tem números fantásticos, mas o Troy Aikman, que venceu 3 Super Bowls nos anos 90, ele dava um jeito. Ele aparecia quando precisava. Não era o cara mais plástico do mundo e tudo mais. Claro, existem jogadores que estão no Hall da Fama que não têm títulos, Dan Marino, por exemplo, não é só isso que conta, mas em várias partidas eles têm esse potencial, eles demonstram esse potencial. E o Patrick Mahomes, você torcedor de Kansas City naquela última campanha, você meio que sabia que daria um jeito. Minha voz falhou um pouco, minha voz está horrível. É o cansaço, faz parte. Mas é isso. O Travis Kelce é um vencedor também. Deu um belo de um chilique no primeiro tempo, hein? Quase saiu na porrada com o Andy Reid. Mas no segundo tempo ele apareceu. Eu lembro que a gente estava indo para fazer o intervalo, né? Porque a gente estava na redação da ESPN, eu estava de stand-by no jogo. Caso caísse a transmissão, o sinal dos Estados Unidos, a gente entraria aqui, em São Paulo. E aí eu estava indo com o Ari pro estúdio. E aí a gente estava conversando assim, nossa, mas o Travis Kelce está sumido no jogo, tal, tanto ele como o Kittle. Kittle continuou sumido, daqui a pouco eu falo sobre isso. E que esquisito e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, eu acho que isso aí é premeditado, porque a defesa de São Francisco tá jogando de uma maneira tão intensa que talvez não tenha energia no segundo tempo pra marcar em zona contra o Kelce. Dito e feito. E o Travis levou o jogo para a prorrogação. Grande jogo do Travis Kelce. A perspectiva é que nem ele nem o Andy Reid aposentem, até porque os dois ainda têm gasolina no tanque, o Andy Reid, então nem se fala, né? O Travis Kelce é atleta, aí é uma situação diferente, mas o Andy Reid caminha para ser um dos maiores técnicos da história, tá? Ele empata, por exemplo, com o Bill Walsh em quantidade de Super Bowls. Bill Walsh que aposentou, inclusive, depois do terceiro Super Bowl vencido na temporada 88 contra os Bengals. Também por um grande quarterback, o Joe Montana, que era outro que dava um jeito no final. Inclusive, é semelhante esse aspecto, porque, embora não tenha sido na prorrogação, os 49ers venceram aquele Super Bowl numa campanha derradeira no final do jogo pelo Joe Montana, com o Jerry Rice brilhando, passe para o John Taylor, coisa espetacular. Bom, o entretenimento é mais um vencedor aqui, porque, queira ou não, foi um belo jogo, hein? Eu já falei algumas vezes que a gente precisa elogiar um pouco defesas. E eu já falei algumas vezes que eu prefiro um jogo como o de domingo do que um 44-40. Claro, existem exceções, tipo aquela semifinal de conferência Chiefs e Bills, que aí vira uma trocação de pesos pesados no final, Josh Allen e Patrick Mahomes, ok. Mas tipo, um jogo... Ó, eu vou falar a verdade, eu comentei aquele jogo dos Bengals contra os Broncos, que os Dolphins, anotaram 70 pontos. Foi um saco no final. Assim, tipo, ficou meio tosco, parecia videogame. E principalmente porque o outro lado não estava respondendo. É legal ver um jogo intenso do ponto de vista defensivo, e foi o que a gente teve nesse Super Bowl 58. Eu gostei bastante desse aspecto, eu acho que vale a menção nesse sentido, que o entretenimento saiu vencedor, a segunda prorrogação da história da liga, com vitória do Patrick Mahomes. O Christian McCaffrey, eu vou colocar como vencedor, anotou touchdown,
E foi importante no segundo tempo, no quarto período, na prorrogação, correndo com a bola. Eu acho que não recai sobre ele essa culpa, muito pelo contrário. Quem produziu de verdade nesse ataque dos 49ers foi o Christian McCaffrey. Obviamente o Andy Reid sai como um vencedor aqui e, adicionalmente, o Steve Spagnuolo. Foi mais um grande plano de jogo, mandando bastante blitz para cima do Brock Purdy, e as blitzes foram eficazes em certa medida, né? E foi alterando jogadas nas quais o Brock Purdy teve que segurar a bola bastante tempo e que ele teve que soltar a bola de um jeito que ele não gostaria porque veio a blitz. Um ponto importante sobre o Brock Purdy, isso estava conversando na redação ontem também. Qual que é a percepção que eu tenho? O Brock Purdy fora do pocket é um grande quarterback, um bom quarterback. Faltou talvez o Kyle Shanahan colocar ele um pouquinho mais fora do pocket. Teve um play action ou outro com um rollout que não deu certo, que aí meio que o Shanahan mudou de curso. Não acho que seja nenhum prejuízo, mas enfim. Mas o Brock Purdy, dentro do pocket, para mais de 2,5 segundos, ele costuma hesitar um pouco. O Brock Purdy precisa dentro do pocket da primeira e da segunda leitura. Isso está escrito na pedra que não vai mudar? Obviamente não, é um quarterback na sua segunda temporada. Mas eu acho que ontem, dadas as jogadas, isso foi fator. Ele segurando a bola um pouquinho demais em algumas jogadas quando ele estava dentro do pocket, e isso foi vantagem para a defesa dos Chiefs. Grande trabalho do Spagnuolo, que inclusive foi com a sua raiz defensiva na jogada mais importante da partida, aquela terceira descida no final do quarto período, né? E que foi uma blitz de defensive back. E essa foi a essência dessa defesa, muitas vezes. Então o Spagnuolo chamou o que a defesa faz de melhor na hora mais importante. Mérito para ele, 4 títulos aí para o Spagnuolo como coordenador defensivo. Conta com os Giants também, né? Lembrando. O Trent McDuffie sai como um vencedor, tá? Teve uma falta depois, tal, mas o McDuffie impede um touchdown dando um tapa na bola, um passe longo do Brock Purdy, que teve um de 5 para mais 20 jardas, inclusive. Isso, a secundária dos Chiefs fez um grande jogo. E no segundo tempo ele tem uma outra grande jogada em marcação. E tava um carrapato nos wide receivers dos Chiefs. O McDuffie fez um jogo fantástico, fantástico. Eu era muito fã dele saindo do college, naquela secundária de Washington, era muito boa inclusive. E eu achei uma bela escolha por Kansas City quando ela aconteceu, né, na primeira rodada. E ela vem se pagando momento após momento, né? A gente mencionou muito o Snead nesses playoffs, mas eu acho que é importante mencionar o McDuffie. O nosso nono vencedor é do time que perdeu o jogo, né? E para isso que existe vencedores e perdedores, né? Não é só olhar o placar e separar quem perdeu, quem ganhou o jogo. Mas o Nick Bosa para mim sai como um vencedor aqui. Foram 10 pressões nesse jogo. Ele não saiu com nenhum sack. Sim, um read option ele não leu certo que a bola foi com o Mahomes e teve um rollout que também não. Mas no geral, um jogo muito bom do Nick Bosa. O Nick Bosa não começou bem a temporada e ele terminou a temporada com 10 pressões. Gente, qualquer coisa acima de 6 pressões é muito bom. Duplo dígito de pressões no jogo é simplesmente absurdo. Como eu falei, ele não sacou o Patrick Mahomes, mas ele afetou bastante o jogo do quarterback dos Chiefs. Mesmo na derrota, o Nick Bosa sai aqui como um vencedor. E por fim, vocês viram que eu falei o Travis Kelce? Mano, eu falei da patroa do Travis Kelce. Eu vou colocar aqui como vencedor quem começou a acompanhar a NFL por conta da Taylor Swift. Que é muito importante a gente frisar que sim, isso aconteceu. Eu sei que tem muito fã hardcore, e é só olhar os comentários em qualquer rede social, e aqui também, que fica bravo quando a Taylor aparece e tudo mais. Mas, gente, então fiquem bravos, porque o LeBron apareceu, que o Justin Bieber apareceu. Se for contar todas as celebridades que apareceram na transmissão, a NFL é cultura popular. E essa mulher é a mulher mais famosa do mundo. E ela trouxe gente pra NFL. Então vamos ficar felizes que teve mais gente chegando na nossa comunidade e menos, tipo, que absurdo. Honestamente, essa é a minha visão. Teve sim gente que começou a acompanhar a NFL por conta disso, eu tenho certeza absoluta que teve. Vai ter gente no comentário falando isso. E é isso. Vocês são vencedores, porque vocês deram uma chance para um esporte fantástico, por um motivo inesperado. Mas o amor é bonito por causa disso, né? Vamos aos perdedores. Bom, vamos aos perdedores aqui. Pô, tá machucando, porque é a última vez essa temporada que a gente vai fazer isso, né? Eu gravo em 2 partes o vídeo, primeiro eu gravo os vencedores, depois os perdedores. Vamos lá. O Isaiah Pacheco sai como um perdedor desse Super Bowl, levemente perdedor, porque pô, o cara ganhou o título, né? Mas assim, não foi um grande jogo do Isaiah Pacheco em números e sofreu ali do jeito que forçou. Ele quebrou errado também, né? Ele corta pra fora em vez de cortar pra dentro e tudo mais, sai como um perdedor. O Tom sai como um perdedor também. Neste caso não é o Tom Brady, tá? Porque ainda é o pai de todos. Mas o meu gato, o Tom, porque ele apostou no San Francisco 49ers, embora eu tenha falado pra ele que a aposta certa, na minha visão, era o Kansas City Chiefs. Mas ó, era parelho. Eu fiz uma enquete no Instagram, se você não me segue ainda, inclusive siga lá, @AntonyCurti.
quem ia vencer o jogo e deu 50% para cada lado. Assim, as pessoas estavam muito divididas, todo mundo estava muito dividido mesmo. Na ESPN, os analistas, nós estávamos divididos também, no palpitão no final do Abre mostrou isso, mas o fator Mahomes para mim pesaria bastante. Agora vamos falar de Brock Purdy. O Brock Purdy sai como perdedor desse jogo porque, queira ou não, houve um contraste. E onde que houve o contraste? Na produção quando pressionado. Significa que o Brock Purdy é um quarterback ruim? Não! Significa que o Brock Purdy é um quarterback péssimo? Não! Significa que o Brock Purdy é uma farsa? Não! Só que do outro lado tem um monstro. Qual que foi o contraste? Os dois quarterbacks foram mais ou menos 35-40% pressionados. Os dois estiveram entre os quarterbacks mais pressionados, inclusive, na história recente do Super Bowl. A diferença é que o Patrick Mahomes produziu pressionado no segundo tempo. A diferença é que o Brock Purdy não produziu tanto pressionado e contra a blitz em terceira descida, ele não foi muito bem. E sabendo das tendências da defesa dos Chiefs, talvez ter soltado um pouquinho mais rápido a bola, não sei. Não foi um jogo extraordinário do Brock Purdy. Ele com certeza não seria o MVP da partida em caso de vitória de São Francisco. O que não quer dizer, como eu disse, que está escrito na pedra que ele vai ser esse mesmo quarterback para sempre. Eu acho que tem muito ainda a evoluir no ponto de vista mental. No ponto de vista físico, eu não sei se tem muito para onde ir. Tá? E esse foi sempre o grande ponto e foi o que fez ele cair no draft, inclusive. Mas não é só o físico que conta para a posição de quarterback, é o mental também. Então talvez essa experiência e tudo mais ajude o Brock Purdy, mas ele sai como perdedor. Tô com o paninho em mãos aqui. Eu vou falar mais sobre no vídeo para os membros. Mas, antes que alguém venha falar que eu estou passando pano porque é o Kyle Shanahan, eu também passei pano pro Dan Quinn na derrota contra os Packers. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz naquela derrota. O que vocês teriam feito de diferente do Kyle Shanahan? Teria corrido mais com a bola no terceiro quarto. Então só teria corrido com a bola o jogo inteiro, porque o Christian McCaffrey, mesmo sem muita produção, continuou o Kyle Shanahan a correr com a bola no segundo tempo, fez uma campanha longuíssima na prorrogação, também porque correu com a bola, até o Elijah Mitchell apareceu correndo, não daria para só correr. Não dá, o jogo não funciona assim. Porque depois do vídeo que eu fiz na segunda-feira, e assim, eu falei isso no pós-jogo, no Liga de Passe, eu falei isso no vídeo do domingo para segunda, e eu tô falando agora, o que daria para ter feito de diferente? Porque é óbvio que a pecha de pipoqueiro vai ficar no Kyle Shanahan, mas eu, na minha humilde visão, no meu conhecimento que não chega perto de um técnico de NFL, mas eu gostaria de saber o que daria para ter feito de diferente aqui. Porque assim, qual que é a minha visão? Qual que é a minha ótica? O Kansas City Chiefs jogou pra cacete. Precisa achar um perdedor, precisa rotular de pipoqueiro um técnico que perdeu o jogo na prorrogação e um técnico que, queira ou não, passou por cima do seu grande vício, que era não correr com a bola no segundo tempo. Correu com a bola no último quarto, correu com a bola na prorrogação. Se fosse correr mais com a bola no terceiro quarto, o Christian McCaffrey ia ter 40 carregadas. Então eu honestamente não acho que dá pra colocar 100%. E assim, mas tal descida, assim, naquela quarta descida não foi. Mas não, a outra foi e deu certo. Então assim, também teve decisões questionáveis do Andy Reid. Se os Chiefs tivessem perdido, aí viraria e falaria assim, mas se tivesse usado mais o Travis Kelce no primeiro tempo, eles teriam vencido. Andy Reid pipoqueiro. Pô, Andy Reid tem o Mahomes e não ganhou o jogo. Então, precisa ir nesse caminho? Eu acho que a gente tem que dar a culpa quando é uma coisa evidente. Kyle Shanahan nos Super Bowl 51, aquilo foi grosseiro. Joe Lombardi, naquela derrota dos Chargers contra os Jaguars nos playoffs do ano passado, que mal correu com a bola no segundo tempo, entre outros exemplos. Várias vezes, Joe Barry, coordenador defensivo dos Packers, como por exemplo aquele jogo contra os Giants. Aí beleza, mas a gente tem que tomar cuidado para esse negócio de chamada. A culpa é da chamada, a culpa é do... Não virar um vício de linguagem. Não virar muleta. Que aí tudo é culpa da chamada, tudo é culpa do treinador. Eu não vejo dessa forma, honestamente. Eu vou sim. A curta tá passando... Eu tô passando pano pro Kyle Shanahan.
Da mesma forma que eu passei pano pro Dan Quinn. Porque eu, na minha ignorância, eu não consigo... O que daria pra ter feito de tão diferente assim? Porque, na minha visão, sério, dizer que o Kyle Shanahan é pipoqueiro significa que Kansas City não jogou pra cacete. Jogou. Jogou. A secundária dos Chiefs fez um jogo impecável. Chris Jones fez um mega jogo. E o Mahomes é o Mahomes. O Mahomes acontece. Esse jogo foi decidido não por pipocada. Não porque chamado. Não. Esse jogo foi decidido no detalhe. E o detalhe se chama Patrick Mahomes. Aí que tá. O Instituto Kyle Shanahan segue firme. Falando em detalhe, o time de especialistas de São Francisco, assim, falta de atenção. No caso do bloqueio, na câmera de transmissão ela estava muito aberta. Não dá para analisar se o chute saiu mais baixo que deveria. Eu não vou colocar isso na conta do Jake Murray, honestamente. O cara chutou, teve um outro chute de 55 jardas no jogo. Mas queira ou não, o time de especialistas de São Francisco sai como perdedor, porque isso foi fator na derrota. Agora vamos à reciclagem do Vencedores e Perdedores. Essa é uma imagem que vai entrar, que o nosso querido editor, o André, ele deixa salva, ele não apaga, porque em todo playoff ele usa de novo. Os quarterbacks da AFC. Que sai como perdedores mais uma vez, porque Joe Burrow, Josh Allen, Lamar Jackson e qualquer outro quarterback à sua escolha da AFC tem um total de 0 Super Bowls. E Patrick Mahomes, sozinho, tem 3! E a distância tá uma eternidade. E para complicar um pouquinho mais, Joe Burrow, Josh Allen e Lamar Jackson tem um total de uma ida ao Super Bowl, que foi do Joe Burrow, inclusive. E aí o Burrow perdeu para os Rams, sem linha ofensiva, tudo bem, não vou passar pano, mas enfim. O Josh Allen não tem campanha positiva contra o Mahomes em playoffs. Aliás, ele só perdeu contra o Mahomes em playoffs. E o Lamar Jackson tem 2 vitórias em pós-temporada. E eles são talentosos pagas. Não me entendam mal. Eles são muito bons. Mas, basicamente, estar na AFC é jogar Ninja Gaiden. Vocês já jogaram Ninja Gaiden? Eu não recomendo essa experiência. Ninja Gaiden do Nintendinho é um dos jogos mais difíceis da história do videogame. Ou para você que é mais atualizado, é jogar Bloodborne. Esse é um outro jogo que é impossível e eu passo longe porque eu não gosto de ficar estressado. Essa é a vida dos quarterbacks na NFC. Significa que eles têm que pedir troca para a NFC? Pelo amor de Deus, não! Imagina um belo dia, o Joe Burrow chega... tô afim de ir para a NFC. Sabe por que não também? Porque eles podem acabar pegando o Mahomes no Super Bowl, né? Então, não é por aí que a banda toca. Significa 100% que a gente vai cravar aqui que nenhum desses 3 vai ser campeão do Super Bowl eventualmente? Também não. Porque quem falou isso sobre o Peyton Manning em 2004 quebrou a cara 2 anos depois. O jogo é jogado, o lambaria é pescado, mas no momento os quarterbacks da AFC são perdedores. O Usher sai como perdedor na minha visão porque ninguém lembrava que era ele o show do intervalo. Acho que deve ter gente que achou que foi a Taylor Swift o show. Mas foi um show ok. Foi um show ok. Nota 6,25. Se fosse carnaval, aproveitando, né? Na voz do grande Jorge Pelingeiro. Show do Usher! Nota 9,6. Foi isso. 9,6. Não foi um show extraordinário, mas... Eu tenho uma opinião, que espero que vocês não me entendam, que é uma opinião chata. Artistas mais de estúdio, assim, tipo até o The Weeknd foi assim, eu amo The Weeknd. Fica mais complicado fazer um show muito zica. Eu acho que show assim de palco, e uma opinião minha, eu respeito que tem outro, não tem problema, mas eu acho que show de palco tem que ter guitarra, tem que ter banda, tem que ter bateria. Eu acho que a energia é diferente, assim, sabe, do que o cara cantando, e ele cantou, não foi playback. O cara cantando e a Alicia Keys foi ótima também, e dançarinos. Eu acho que é diferente, a energia é diferente. Ter um instrumento num show, porque o show é isso, né? Na minha visão, pelo menos, é isso. Com exceção, obviamente, ao Michael Jackson, porque o Michael Jackson é fora da curva, e aí foi o primeiro show da história do Super Bowl, e a simples presença dele fez o show do Super Bowl ser o que é. Aliás, essa é uma história legal, eu vou contar um dia do porquê que existe o show do Super Bowl, mas isso fica para outra oportunidade. O Steve Wilkes, coordenador defensivo dos 49ers, sai como perdedor. Vocês lembram que nos vencedores eu falei sobre o Steve Spagnuolo.
Spanuolo chamou uma blitz de defensive back, talvez na jogada mais importante da partida. Em algumas terceiras descidas longas, o Steve Wilks chamou blitz. Curte, qual é o problema? Que essa não é a essência dessa defesa, caralho. Não é. Cara, não é. É a 26ª em blitz na temporada. Aí numa terceira descida longa, o que você faz? Contra o Mahomes, você manda blitz. Ah, que ótimo. Que ideia boa. Show. Deu bem errado, né? Deu bem errado várias vezes. Mahomes contra blitz, 5 de 6, 42 jardas, 7 jardas por passe, de acordo com a NFL Next Gen Stats. Nosso nono perdedor é o trio do ataque de São Francisco. George Kittle, 2 recepções, 4 jardas. Brandon Ayuk, 3 recepções, 49 jardas. E Deebo Samuel, 3 recepções, 33 jardas. Os 3 não passaram das 100 jardas recebidas somados. Feio, né? Com muito mérito da defesa dos Chiefs. Mas ia ser difícil imaginar São Francisco vencendo o jogo com esses 3 tendo números tão pobres. Destaque negativo para o George Kittle, que passou das 1000 jardas na temporada e fez uma pós-temporada tirando touchdown contra os Packers bem apagada. Como a gente já falou, em pós-temporada, Kittle e Kelce são opostos. O Kittle some em números e o Kelce aparece, e aparece até não poder mais. E por fim, o último perdedor somos todos nós, porque a temporada acabou. Mas seguimos aqui, teremos análises táticas, teremos... que mais que a gente vai ter? Teremos documentários bem especiais, teremos... Sabe aquele jogo de descobrir o jogador qual é do time? Eu vou fazer isso bastante também em live. Teremos live para conversar, teremos NFL News, teremos Free Agency, tem Kirk Cousins Free Agent, tem Baker Mayfield Free Agent, essas histórias são bem interessantes. Para onde vai Russell Wilson? Também é uma história bem interessante. Os Patriots pegam um quarterback no draft ou não? Quem que os Bears vão pegar e estragar como quarterback? Isso vai acontecer, óbvio. Caleb Williams ou o Drake May, ou eles vão manter o Justin Fields para deixar aquele meu amigo que torce para os Bears completamente maluco e querer cobrir a tatuagem que nem aquele que fez com a tatuagem do latino. Não sabemos. Descobriremos nas próximas semanas, nos próximos meses. A gente não para, tá? Quer dizer, a gente para um pouquinho. Nessa semana, de leve, mas seguimos com o conteúdo rumo a franchise tag, depois o mercado abrindo, a free agency e, claro, o draft. Vai ter em breve, inclusive, um top 10, né, as 10 primeiras posições. Aliás, as 12 primeiras, porque o Denver Broncos vai muito pegar o DJ McCarthy. Então eu vou até a 12, tá? Vou fazer um draft simulado até a 12, porque não adianta muito fazer draft simulado antes da free agency, essa é a verdade. Depois da free agency aí eu faço completo. Tem toda a análise do draft, um monte de coisa legal vindo pela frente. Gente, muito obrigado pela companhia. Eu já agradeci muito vocês, tá ficando chato isso, né? Todo vídeo eu fico, muito obrigado pela companhia, comprar ração pro meu gato. Chega. Valeu, vocês são fera. Obrigado por permitir que eu trabalhe com o que eu amo e que eu possa fazer parte do dia a dia de vocês. Certo? Beijo carinhoso. Torze lindo, que está nanando, mas errou o palpite. Fizemos todo o estrago que podíamos e até em breve com mais vídeos para os membros e também abertos. Tchau, queridos. Beijo e até a próxima temporada. Mas até agora, até a próxima off-season. Bye!